Você sabia que tem uma técnica de vendas poderosa e que pode mudar o jogo quando a gente fala da sua meta? Quer descobrir que técnica é essa? Quer conhecer um pouquinho mais? Fica comigo nesse vídeo para a gente conversar um pouco mais. Fala, vendedores e vendedoras! Tudo bem com vocês? Como que está a sua meta? Como que está o seu mês? Muito prazer, eu sou o Léo Dib, fundador aqui do Desenvolvendas, e se você está procurando este canal, significa que você quer aprimorar as suas vendas, significa que você quer melhorar como vendedor ou vendedora, e eu espero que de alguma maneira esse conteúdo e esse canal te ajude. Então já faz um favor para mim e para você. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, obviamente, tá? E confere toda terça, quinta e sábado. A gente tem vídeo novo sempre ao meio-dia. Então você vai sair para aquela horinha de almoço e tal, almoçou, tem aqueles minutinhos de descanso, entra lá no YouTube, já deixa o like e confere o vídeo do dia. Tá? Sempre trazendo aí alguns assuntos. E deixa aqui nos comentários também se tem algum assunto que te interessa, que você não viu aqui no canal e que você quer que a gente aborde, tá? E no vídeo de hoje, eu vou te falar uma coisa que eu espero realmente que mude uma chave na sua cabeça. O que eu quero dizer com isso? Como assim, Leopoldo? Tem muito vendedor que é saudosista. E o vendedor, ele acaba seguindo aquela fórmula de roteiro que sempre deu certo e ele faz todo dia a mesma coisa. Seja no telefone, seja na loja, seja no porta a porta, enfim, seja qual for o canal de vendas. Se é empreendedor, pior ainda, né? Porque às vezes ele não estuda o mercado dele, ele não estuda o cliente dele e ele vai vender do jeito que ele acha que tá certo. E se dá certo uma ou duas vezes, pronto, aí acabou, você cria um vício que não termina nunca de eu sempre fiz assim, a minha primeira venda saiu assim e sempre vai ser desse jeito. Ou pior, você carrega aquela herança familiar, né? Não, porque os meus avós faziam assim, os meus pais faziam assim, eu tenho que fazer assim, o meu filho vai fazer assim. Sabe o que vai acontecer? Sua empresa vai morrer. Simples assim, desculpa a patada, mas é verdade, tá? Primeira coisa que você tem que entender hoje, o seu cliente mudou por um simples motivo, tá? Às vezes você tem aquela tua empresa lá que, puxa, era do meu avô, né? Sempre na mesma região, na mesma cidade, vendendo os mesmos produtos. Eu te garanto que o seu cliente não é mais o mesmo. Tá? E quando eu estou falando que o seu cliente não é mais o mesmo, eu não estou falando do perfil dele, tá? Talvez você venda produtos realmente muito específicos, que são para um público-alvo de uma exata faixa etária. Poxa, por exemplo, eu vendo cola de dentadura, um exemplo aí bem caricato, né? Cara, cola de dentadura, basicamente você vai ter dois públicos, né? Pessoas idosas ou pessoas que tiveram algum problema, né, tiveram algum acidente, alguma coisa, e precisam usar uma ponte móvel, alguma coisa ali, onde ele vai precisar de uma cola de dentadura. Ponto final, tá? Então o seu público não vai mudar muito. Mas sabe o que muda? A forma de awareness, de consciência sobre as marcas que o público tem. Isso mudou absurdamente nos últimos 10 anos, na verdade, né? Não vamos nem por 20 anos, que é muito tempo. Nos últimos 10 anos, tá? Hoje, o cliente, ele é muito mais informado, ele é muito mais exigente, ele é muito menos paciente, inclusive, com as coisas, tá? Então, as redes sociais, elas trouxeram isso pra gente. Né? Você não pode mais ficar criando aquela coisa de ficar cozinhando o cliente. Muitas vezes, quando o cliente entra no estabelecimento, ele já está inclinado a comprar aquilo, tá? E pior, ele já pesquisou na internet sobre aquilo e ele já sabe muitas vezes as especificações do produto que ele quer. Porque ele já procurou no Google, no chat GPT, em algum lugar assim, sobre esse tipo de informação, no TikTok. Tem uma série de veículos hoje que o próprio cliente pode pesquisar a respeito. Cara, recentemente eu troquei o freio de mão do meu carro, sozinho. Quantos freios de mão eu já tinha trocado antes? Nenhum. Né? Eu comprei a peça ali, olhei e falei, não vou pagar por isso, deve ter no YouTube. Fui lá no YouTube, pesquisei e troquei.
e funciona até hoje. O carro nunca despencou de uma ladeira, né? Então, assim, esse é o ponto. Se você fica parado no tempo, você vai perder os seus clientes. Outra coisa, o cliente não quer saber do que você quer vender para ele, tá? Ele quer ser compreendido, então ele não quer ser convencido de que aquele produto é bom. Ele quer ser compreendido. E quando eu falo de ser compreendido, eu falo de você entender as dores do seu cliente, entender o problema do cliente. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre experiência de compra e o quanto a experiência de compra ela é importante na decisão de levar ou não aquele produto, tá? Então, hoje, vender é entender profundamente o cliente antes de você oferecer qualquer coisa para ele. Então, quem é esse cara? Quais são as dores dele? O que ele precisa? Quando a gente fala em vendas, o cliente basicamente vai comprar por 2 motivos básicos, tá? Isso está inclusive lá na metodologia de Harvard, que é uma metodologia bem conhecida. O cliente compra por 2 princípios, 2 instintos básicos. Ou porque ele tem uma dor, ou porque ele tem um desejo. Para pensar friamente sobre por que você compra as coisas. Ou porque você tem uma dor, ou porque você tem um desejo, tá? Para a gente conseguir mapear esses clientes, né, e achar esses microgatilhos que fazem a diferença na venda, o que a gente pode fazer? A gente pode identificar pequenos sinais emocionais e comportamentais que o cliente te dá e te entrega durante uma conversa, tá? Então são gatilhos que vão te mostrar o que realmente importa para ele. O que importa para ele? É segurança, é status, é velocidade, é economia. No final do dia, você vai separar nos 2 grupos. É dor ou é desejo? Percebe como isso muda? Então você fala para um cliente e percebe que ele menciona, por exemplo, quando ele está te explicando alguma coisa, 3 vezes que ele precisa de agilidade, ou ele te conta de uma experiência que foi muito ruim para ele porque demorou demais. Cara, isso é um microgatilho, tá? Use isso a favor do seu produto, da sua solução, mostrando o quanto você é mais ágil, o quanto você resolve de maneira mais rápida. Isso é personalizar uma experiência, isso é personalizar uma negociação. Tá? Não é você querer firular demais uma coisa, é simplesmente você prestar atenção, ouvir o cliente e entregar para ele, com base nos microgatilhos que ele te traz, as soluções para aquilo que ele efetivamente precisa. Tá? Leopoldo, mas como eu faço isso? Tem alguns pontos que são super básicos. Primeiro, ouça mais do que você fala. Faça perguntas abertas. Esses dias eu estava ouvindo um podcast e a Natália Arcuri, acho que todo mundo conhece, ela estava falando isso. É impressionante como as pessoas não sabem perguntar. E o não saber perguntar faz com que você não consiga sustentar conversas com as outras pessoas, né? Você gosta disso? Sim ou não? É sim ou não, é pergunta fechada, né? Poxa, mas o que te levou a gostar disso? Teve alguma experiência, alguma coisa que você passou que te levou a gostar disso? A pessoa vai começar a falar. E eu já falei aqui, o ser humano é egocêntrico, ele gosta de falar de si mesmo. Quanto mais a gente fala da gente, mais a gente se empolga, mais a gente continua falando e mais ligação com aquela pessoa a gente cria. Então, como vendedor, saiba explorar isso. Dê o palco não para você, o palco não é seu, o palco é do seu cliente. O seu cliente vai te trazer, quando ele tem o palco, todos os gatilhos, os microgatilhos e as informações importantes para você conseguir vender. Isso vai criar conexão emocional, vai ajudar você a aumentar a sua taxa de conversão e você também se diferencia sem parecer aquela coisa forçada, sabe aquele vendedor de loja? Ah, ficou linda a roupa, nossa, tá maravilhoso. Nossa, parece uma capinha de botijão de gás, mas tá lindo, 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 lindo. É uma linguiça amarrada, mas tá maravilhoso. Acho que realçou o seu corpo. Forçado. Aquele vendedor que é muito simpático, sabe? Chega e fala, oi, querido, tudo bem? Como é que você tá? Nossa, seja muito bem-vindo, a gente tá muito feliz. Cara, você nem me conhece. Percebe como isso é uso errado de gatilho? Isso é uso errado. Seja profissional.
Ponto. Só que saiba entender o cliente, saiba ler o cliente, saiba identificar esses microgatilhos e as dores que o cliente te traz. Isso muda o jogo. E aí você me fala, parece simples, Léo. Parece simples e é simples. Só qual que é o grande problema dos vendedores? Por que que eles não usam isso? Porque eles estão focados apenas no produto, eles não estão focados no cliente. O vendedor muitas vezes ele pensa em quanto de comissão aquele produto vai me trazer. E isso é um erro. Você deveria realmente pensar em quanto de rentabilidade este cliente me dá. Olha que diferença. Porque será que se eu entender basicamente ali o perfil do cliente e tudo mais, para a grande maioria das vendas, tá? Claro que a gente sempre vai ter exceção, mas para a grande maioria das vendas, quanto de potencial esse cliente tem? Quanto do potencial dele eu posso explorar hoje? Quanto do potencial dele eu posso analisar para explorar num futuro próximo, tá? Então isso é importante. Venda é estratégia, não é sorte, tá? Você tem que treinar essa escuta ativa e analisar os perfis. E uma boa dica que eu te dou é, sem você virar um neurótico paranoico, tá? Por favor, não faça isso, mas comece a analisar todas as pessoas ao seu redor. Comece a analisar a sua família. Pede para as pessoas te analisarem como elas te veem, né? Isso é um exercício muito legal que você não precisa estar trabalhando para fazer, tá? Não precisa estar em horário de serviço e você pode fazer no dia a dia. Analisa as pessoas, analisa como as pessoas falam, os microgatilhos delas numa conversa. Analisa se elas estão falando aquilo por dor ou por desejo e você vai ver que é uma constante. Você vai praticando, vai praticando, vai praticando, vai praticando, vai chegar uma hora que aquilo começa a ficar tão automático para você que ali, ó, é como se fosse o ligar e o desligar de uma luz, tá? É isso daqui. E vai ser mais simples e mais fácil para você vender. Lembre-se, quem domina os gatilhos do cliente domina a venda. E eu já falei para você que venda é domínio, venda é condução. Quem conduz a venda decide a hora que ela começa e a hora que ela termina. E agora chegou a sua vez, porque chega de eu falar aqui, eu já falei demais, e eu falo que aqui é um canal democrático. Então você deixa aqui nos comentários também. Você já percebeu algum microgatilho nos seus clientes sem nem saber que aquilo era um microgatilho? Comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários, claro. Deixa seu like, se inscreve no canal para mais dicas que vão te ajudar a vender cada vez melhor nesse ano aí de 2025 e em todos os outros anos. Eu não sei se daqui a 10 anos você vai estar assistindo esse vídeo, né? Esse vídeo aqui eu tô gravando em 2025, mas a gente nunca sabe até quanto tempo vai perdurar o YouTube. Lembrando que tem vídeo toda terça, quinta e sábado, sempre ao meio-dia. Tem aqui as nossas outras redes sociais, tem dica de livro, tem links para livros lá na Amazon também. Então, conteúdo gratuito, fácil e rápido para você. Um grande abraço, boas vendas e até o próximo vídeo.